Sim, vamos começar. Então, nessa ação penal 506-31-30-17, depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Senhor ex-presidente, boa tarde. Boa tarde. Senhor ex-presidente, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, pela nossa lei, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Também pela nossa lei, se o senhor fizer uso desse direito, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas também, senhor presidente, é a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. O que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor ex-presidente prefere falar ou prefere ficar em silêncio? Doutor Moro, apesar de entender que o processo é ilegítimo, que é injusto, eu pretendo falar. Perfeito. Talvez eu seja a pessoa que mais queira a verdade nesse processo. Perfeito. Senhor presidente, eu não quero aqui cansá-lo com perguntas que já foram feitas na outra oportunidade. Consta que o senhor prestou um depoimento aqui mesmo perante esse juízo em 10 de maio de 2017, na ação penal 504-6512, relativamente àquele apartamento triplex. Naquela ocasião eu lhe fiz diversas perguntas mais genéricas sobre Petrobras, sobre a administração. Eu vou aproveitar essas perguntas, não vou renovar essas perguntas, porque eu não vejo que seja necessário, já que eu posso aproveitar aquilo que o senhor disse no outro ação penal. Eu só gostaria de colocar ao senhor presidente a oportunidade, se o senhor ex-presidente gostaria de retificar alguma coisa que o senhor disse naquela oportunidade. Excelência, antes, pela ordem, eu teria uma questão de ordem a colocar a Vossa Excelência. O Ministério Público apresentou uma manifestação na data de ontem, na qual reafirma que desde o dia 22 de março de 2017 tem acesso ao sistema DROSE da Odebrecht e também tem acesso ao sistema MyWebDay, igualmente da Odebrecht. Esse material, lamentavelmente, não foi franqueado à defesa. Há inclusive aqui a notícia de que uma parte do material teria sido depositado em cartório, só que não há, inclusive, despacho de Vossa Excelência franqueando acesso à defesa. De modo que a defesa está, neste momento, sem conhecer documentos que o Ministério Público reconhece ter a posse e faz referência na denúncia, assim como há referências ao longo de toda a instrução. Então, a defesa entende, com devido respeito, que não está sendo observada a garantia da paridade de armas. E, por isso, pede a Vossa Excelência, mais uma vez, que seja dado acesso à defesa a esse material, inclusive para permitir que a defesa esteja com o mesmo nível de informação do Ministério Público para poder orientar os trabalhos e também para que o próprio depoente possa realizar sua autodefesa conhecendo tudo aquilo que a acusação dispõe. Então, eu pediria a Vossa Excelência que suspendesse esse ato e desse acesso à defesa a esse material, a fim de que fosse possível efetivamente o exercício do contraditório na extensão que a Constituição Federal prevê, assim como nos acordos internacionais que o Brasil se obrigou a cumprir. Então é esse pedido que eu faria a Vossa Excelência. Excelência, pela ordem, eu faria apenas uma... Excelência, antes do Ministério Público se manifestar, eu peço licença a Vossa Excelência para subscrever na íntegra as manifestações do eminente advogado, inclusive reiterar o quanto a defesa de Branislavo Contic já ponderou na audiência anterior, até para que não se alegue futura preclusão. Certo, Ministério Público. Eu faria apenas um registro, mais uma vez, como já exaustivamente dito nos autos desse processo, o sistema MyWebDay foi recebido em 8 de agosto de 2017 e encontra-se na Procuradoria-Geral para levantamento do seu conteúdo. Essa retificação que eu faria no que o senhor disse. Perfeito. Essa é uma questão, na verdade, que já foi enfrentada, doutor. Então, acho que nós podemos prosseguir com o interrogatório. De todo modo, como o juiz já colocou, até proferir um despacho hoje no processo, será
deferindo um requerimento da defesa, será feita uma perícia sobre esses elementos e, se for necessário, depois nós podemos fazer o reinterrogatório. Mas esses elementos, assim, pelo menos na opinião do juiz, nem são assim tão relevantes para o julgamento dessa ação penal. Mas está lá a decisão. Eu lembro que a defesa já tentou suspender esse interrogatório sem sucesso perante o Tribunal Regional Federal, que também entendeu que não havia prejuízo aí à realização do interrogatório, a ausência desses elementos, que o juízo ainda não tem. Não existe nenhum depósito, ao que me consta, desse material perante esse juízo. Mas certo? perícia com acesso prévio à defesa, excelência? Porque... Não, aí eu vou remeter, doutor, pedir escusas, mas vou remeter ao despacho que eu proferi na presente data, e daí eu peço que o doutor leia e daí, eventualmente, discussões em cima disso nós podemos fazer depois. Perfeito? Então vamos prosseguir aqui. Senhor presidente, então só para deixar claro, eu vou utilizar aquele depoimento que o senhor prestou anteriormente, certo? E o senhor mencionou agora que o senhor não teria nenhuma retificação a fazer em relação àquilo. Não, então. Perfeito. Então vou fazer mais perguntas mais específicas aqui relativas ao objeto dessa acusação apenas. Se bem que eu deveria mudar tudo, né? Porque o senhor me acusou. Não, eu não acusei, não acusei. Eu ia fazer um novo depoimento. Tá certo. Senhor presidente, objetivamente, algumas questões são um tanto quanto óbvias, mas o senhor pode confirmar, o senhor reside nesse apartamento 122, bloco 1, Avenida Francisco Prestes Maia, edifício Green Hill, em São Bernardo do Campo? Desde 98. Perfeito. O senhor é proprietário desse imóvel? Sou proprietário desse imóvel. O senhor, ex-presidente, pode confirmar se também ocupa o apartamento vizinho, o 121, desse mesmo edifício Green Hill? Ocupo. O senhor... Desde 2000. Acho que desde 98. Perfeito. O senhor, ex-presidente, pode informar que título o senhor ocupa esse... consta aqui no processo, no evento 44, no processo conexo 504, 26 e 39, um contrato de locação de 1/2 de 2011, que teria sido celebrado entre o senhor Glauco da Costa Marques e a senhora, a sua esposa. Eu posso lhe mostrar aqui esse documento, se for necessário, mas acredito que o senhor ex-presidente tem conhecimento dele. O senhor ex-presidente pode informar se conhece o senhor Glauco da Costa Marques e explicar a sua relação com ele, se eu não tenho existente? Relação com o Glauco. Segundo ele disse, eu não me lembro, eu conheci ele em 2002, por ocasião da gravação de um programa de televisão do PT para a campanha presidencial daquela época. Ele disse que estava lá. Eu não o conhecia porque tinha gente da produtora, tinha gente da fazenda e tinha o pessoal do PT lá do estado do Mato Grosso. Eu ouvi ele dizer que ele me conheceu lá, eu não sabia. Depois ele disse que me conheceu 2 vezes num jantar na casa do Zé Carlos Bunlai. Eu também não me lembro, porque não era um jantar entre eu e ele, era um jantar entre centenas de pessoas na casa do Zé Carlos Bunlai. Depois ele disse também que me encontrou no aniversário do meu filho, ou no aniversário meu, lá em São Bernardo do Campo. É possível que seja verdade, mas eu não lembro. Certo. O senhor participou da celebração desse contrato de locação? Não participei. O senhor deve perceber, o primeiro contrato foi feito com base em manter a segurança, porque eu era candidato a presidente em 98. Depois continuou o contrato, porque eu fui candidato e fui eleito presidente em 2002. Depois a segurança da presidenta da República resolveu assumir a responsabilidade por garantir o contrato, até porque a segurança da presidência utilizava parte e utilizava também a garagem do prédio para tomar conta da segurança presidencial. Pelo que eu sei, o dono, o seu Augusto, morreu em 2010. Estava discutindo a questão do inventário, a dona herdeira queria vender, e como a prevalência é do inquilino, procuraram a minha casa para perguntar se a gente queria alugar. A dona Brenda disse que queria manter o aluguel e fez o contrato dia 1º de fevereiro. Certo, mas e como surgiu o senhor Glauco Costa Marques nessa história? Porque ele era dono do apartamento. Ele adquiriu da senhora Helenice? Eu não sei. Não sei, o fato concreto é que ele é dono do apartamento. O senhor ex-presidente ocupa esse imóvel assim, com qual finalidade? O que existe lá? A finalidade é fazer segurança, fazer reuniões políticas para não ocupar
o meu apartamento. Mas o apartamento onde morava eu e minha família, a gente não queria ocupar. Perfeito. Esse apartamento ele é ocupado pelos seguranças que lhe dão proteção ou pelo senhor ex-presidente diretamente? Agora ele é um apartamento que está lá à minha disposição. Perfeito. E o senhor ex-presidente faz reuniões ali? Se permitirem que eu seja candidato em 2018, ele voltará a ter uma função política muito forte. Certo. Consta aqui no processo o que, pelo menos segundo o Ministério Público, o senhor Glauco Costa Marques adquiriu esse apartamento em agosto e setembro de 2010. Pagamento, escritura pública dessa senhora Helenice Silva Campos. O senhor ex-presidente acompanhou essa aquisição? Não acompanhei. Eu só tinha relação de amizade com o seu Augusto, porque segundo informação do prédio, o seu Augusto era um homem muito duro, era um senhor português que não tinha relações muito boas com todo o conjunto. E eu nunca conheci a mulher dele, eu conheci ele só. Consta a afirmação do Ministério Público que o senhor Roberto Teixeira e o senhor José Carlos Costa Marques Bunlai teriam participado dessa aquisição, dessa venda da senhora Helenice para o senhor Glauco Costa Marques. Eu não sei se participaram, mas o Roberto Teixeira, todo mundo sabe, é meu advogado. Uhum. Mas o senhor não ficou sabendo disso na época, em 2010? Não, talvez não, porque como eu era presidente da República e estava muito lá em Brasília, e a minha mulher vinha mais para São Paulo para cuidar do filho, para ver a casa, possivelmente é por isso que só ela assinou o contrato em fevereiro. Porque a minha ausência era constante e o contrato foi assinado pela minha mulher e pelo representante da dona do apartamento. Perfeito. O senhor ex-presidente solicitou de alguma forma ao senhor José Carlos Bunlai ou ao senhor Roberto Teixeira que, vamos dizer, adquirissem esse apartamento? Não. Eu acho que foi quase que uma lógica sequencial de uma coisa que vinha acontecendo desde 1998. Uhum. Era manter o apartamento em função da mesma visão de que, por eu ser uma figura, sabe, de projeção nacional, era preciso que aquele apartamento não fosse ocupado por um terceiro, porque tinha muita facilidade de ver o apartamento que eu moro. Inclusive tem uma mesma laje, que se alguém subir na laje vai ver o meu apartamento. Mas quando houve o falecimento do senhor Augusto, então, e esse imóvel, não sei se foi posto à venda ou não, o senhor chegou a externar alguma preocupação nesse sentido, de que o imóvel fosse adquirido por um conhecido? Não, porque não chegou a mim a morte de seu Augusto. Ou seja, o que chegou a mim foi que comunicaram a segurança da presidência da República, eu não sei se o general Gonçalves já prestou depoimento, mas chegou a segurança da presidência da República de que o apartamento ia ser vendido e a preferência era para quem morava lá. E aí houve recusa dessa preferência? E aí houve recusa para comprar porque não tinha interesse em comprar. Aliás, a dona Marisa brigou comigo a vida inteira para mudar desse apartamento, que ela queria mudar para São Paulo. E quando o senhor ex-presidente ficou a par que esse imóvel havia sido adquirido pelo senhor Glauco Costa Marques? Eu fiquei a par quando foi feito o contrato com a dona Marisa. Quando veio a proposta de alugar, disseram que o Glauco tinha comprado o apartamento e o Glauco estava disposto a alugar. Quando lhe informaram isso, o senhor relacionou o senhor Glauco ao senhor Bunlai, ao parentesco? Não, eu sei que eles são parentes, mas não tinha nenhuma relação. O senhor chegou a conversar com o senhor Glauco Costa Marques a respeito desse contrato, dessa locação? Não. E o senhor ex-presidente mencionou então essa locação em fevereiro de 2011, esse contrato entre o senhor Glauco e a senhora, a sua esposa. O senhor ex-presidente, salvo engano, me disse que não participou dessa negociação e dessa celebração. O senhor ex-presidente sabe explicar como foi pago o aluguel desse imóvel a partir de fevereiro de 2011? Deixa eu lhe dizer uma coisa, doutor Moro. Eu já disse em outro depoimento. Eu casei em 1974. Em 1975 eu virei presidente do sindicato. E aí eu comecei a viajar muito o Brasil. Eu odiava saber que uma mulher tinha que levantar todo dia e pedir R$10 para o marido para ir na feira para eu comprar uma coisa. Então eu abri, em outubro de 1975, uma conta conjunta com a dona Marisa, para deixar a dona Marisa administrar as questões da casa. Eu penso que eu fiquei próximo de 30 anos sem assinar um cheque na minha vida, porque a dona Marisa, primeiro, era muito séria no trato de dinheiro, era muito econômica, eu nunca tive
medo de deixar um cartão de crédito com ela, porque eu tinha consciência que a dona Marida não gastaria nada que fosse essencial, e a dona Marida ficou com a responsabilidade de fazer o contrato e de acertar aluguel, condomínio, IPTU,